Fala galera, tudo tranquilo? Vamos que vamos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema, né, chamado Quarta Revolução Industrial ou Indústria 4.0. A gente vai relacionar, obviamente, ao processo da Revolução Industrial, aquele processo iniciado lá no final do século XVIII, no pioneirismo, né, da Inglaterra, que se torna, né, a grande potência econômica do período, avançando aí por décadas nessa hegemonia, né, desse grande processo. Esse processo, né, ele não parou mais, ele está presente até hoje, mas de uma forma didática, né, aponta-se fases, etapas, momentos de grandes booms tecnológicos, né? A isso que nós chamamos de primeira Revolução Industrial, que nós já estudamos, né? Iniciado lá com o pioneirismo inglês, tendo um tripé econômico muito claro, né? A máquina, né, produzida através do ferro, a energia a vapor, né, o carvão mineral, processo de mecanização no contexto de forte, né, consolidação da maquinofatura. Beleza? A segunda Revolução Industrial, a gente já está falando aí, né, de uma segunda metade do século XIX, onde nós tivemos a expansão da Revolução Industrial para outras porções europeias. Quando a gente fala de primeira Revolução Industrial, a gente pensa, né, Inglaterra, França, né, outras áreas ali, como a Bélgica e tal, mas quando chega na segunda Revolução Industrial, a gente já pensa em novas potências que passam a se industrializar, inclusive extrapolando os limites europeus, como os Estados Unidos, como o Japão, né, onde você tem ali o momento da difusão de novas tecnologias, como por exemplo a questão da eletricidade, a utilização do petróleo, a difusão, né, do automóvel, do motor a combustão, certo? O momento das siderúrgicas, beleza? Então nós temos ali impactos também importantes nas telecomunicações, na difusão, por exemplo, da questão da telefonia. E a terceira Revolução Industrial, que tem ali o seu contexto no pós-Segunda Guerra Mundial, uma forte expansão na década de 70, tá certo? Que traz consigo mudanças bem significativas, né? Na biogenética, informática, comunicação, engenharia, robótica, química fina, setores aeroespaciais, né? Criando uma nova face do capitalismo chamado capitalismo informacional, né? Pegando as palavras do professor Milton Santos, é o momento, né, da consolidação do meio técnico-científico informacional. Enquanto a primeira e a segunda revolução industrial impactavam nas potências econômicas como aquelas que mais produziam, né, uma produção em massa. Como assim, Rômulo? A gente vai perceber que as principais potências, né, as principais empresas ligadas à primeira e à segunda revolução industrial eram aquelas que mais produziam, que mais conseguiam produzir em menor quantidade de tempo, com produtividade maior. A partir da terceira revolução industrial, a gente pode perceber que é o controle da informação, né, o desenvolvimento tecnológico que vai apresentar países e empresas como aqueles que mais se destacam na lógica de poderio econômico, né? Então, é a capacidade de introduzir tecnologia, de agregar valor, de trazer produtos novos, né? Uma inovação muito forte, certo? Então, para isso, a gente faz esse posicionamento, tá certo? Então, não sei se ficou claro aí, né? Quando a gente fala, por exemplo, da primeira revolução industrial, a gente fala da mecanização da produção, né, utilizando energia a vapor. Quando a gente fala de segunda revolução industrial, a gente pode perceber que a introdução da automação na produção, né, de uma produção em massa, né, com auxílio da energia elétrica, que vai permitir não somente alimentar as indústrias, mas também permitir que mais horas, né, possam ser dedicadas às atividades industriais, uma vez que a energia elétrica vai minimizar ainda mais, né, a dependência da energia natural, né, da iluminação natural. Então, as fábricas vão funcionar em mais turnos, né, podendo funcionar inclusive em 3 turnos aí. Beleza? E quando a gente fala da terceira revolução industrial, você pensa na revolução digital, né? No uso de aparelhos, dispositivos eletrônicos, né, ligados principalmente à tecnologia da informação, de fortes, né, transformações nos meios de comunicação, no meio de transporte, permitindo, né, a fragmentação da produção no espaço mundial, expandindo ainda mais, né, o consumo planetário. Então nós temos aí a fábrica global, o mercado global, a aldeia global, ligadas a esse processo de consolidação do sistema de globalização. Beleza, tudo isso nós vimos, né? Agora, quando a gente fala de fábrica 4.0, de quarta revolução industrial, a gente precisa entender que são situações polêmicas, né? São aspectos que a gente precisa destacar. Durante muito tempo se discutiu se
Estávamos vivendo uma quarta revolução industrial, ou se eram tecnologias ligadas à terceira revolução industrial que estavam numa outra etapa, num processo muito aprofundado, né? Se tratava de um processo de transição ou não, estávamos vivendo uma nova etapa produtiva do desenvolvimento industrial que consequentemente traria, né, mudanças significativas e rápidas, velozes para a sociedade, certo? Durante muito tempo se discutiu isso. Alguns defendiam que de fato era uma ruptura, eram transformações, era um processo revolucionário com fortes mudanças infraestruturais que não tinham, né, a tendência de retroceder. Outros já afirmavam que era, né, um processo de aprofundamento daquilo que foi impactado, criado, transformado pela terceira revolução industrial, certo? A origem, né, desse termo tem a ver com um projeto estratégico, né, de tecnologia, né, um projeto de alta tecnologia ligado ao governo alemão, que tinha como objetivo, né, informatizar a produção industrial, né, um processo através de fortes investimentos, né, de fortes avanços ligados à questão da Revolução Industrial, criando as chamadas fábricas inteligentes. Então, essa nomenclatura, né, ela passa a ser utilizada nos vocabulários econômicos, iniciando ali na Alemanha, né? Então, as primeiras vezes, né, que a gente passa a escutar o termo, né, fábrica 4.0, né, é justamente nesse contexto, tá? Né, de 2010, 2011, 2012, né, que é o momento onde mais se propaga essa nomenclatura, que passa a ser utilizada em encontros, em feiras, né, em simpósios, em apresentações de alta tecnologia, mas vai ser em 2016, durante, né, a conferência do Fórum Econômico Mundial, na Suíça, que vai se consolidar, né? Então, a maior parte, né, dos especialistas, eles falam o seguinte, que a chamada quarta revolução industrial já deixou de ser uma possibilidade e passou a ter o status de realidade. Então você já entendeu que a maior parte, né, da comunidade científica, das várias ciências envolvidas, já defende a ideia de que uma quarta revolução industrial é uma realidade. E você já entendeu também a utilização da expressão Indústria 4.0, que tem a ver com o projeto, né, de fortes inovações tecnológicas ligadas à produção que começa a ser praticado na Alemanha a partir, né, de forte, né, influência governamental, de fortes projetos, né, governamentais. Lembre-se que a Alemanha é a grande economia europeia, é uma das grandes referências em termos de produção científica, desenvolvimento de mão de obra qualificada, em termos de tecnologia, certo? Faz parte aí de um cenário muito seleto de países, né, onde você tem o Japão, você tem os Estados Unidos, né, você tem a China hoje, onde você tem outros países que despontam, né, no desenvolvimento tecnológico, onde você tem as principais indústrias, né, de inovação sediadas, tá certo? Os principais tecnopolos do mundo. Mas a gente precisa discutir agora, né, a gente já contextualizou, a gente precisa discutir agora aquelas palavrinhas-chave, aqueles conceitos, né, ligados à quarta revolução industrial, que além de nos fazer entender melhor o que significa essa quarta revolução industrial, as mudanças, né, que a gente faz num processo comparativo em relação às revoluções anteriores, às fases anteriores, sobretudo no comparativo em relação à terceira revolução industrial, tá certo? E ao mesmo tempo são aqueles conceitos, aquelas palavrinhas-chave que podem aparecer nos vocabulários, né, do vestibular, dos concursos públicos, no meio de uma questão, ou até mesmo uma pergunta direta, tá certo? É o que nós destacamos aqui, ó, de fábrica inteligente, computação nas nuvens, a Big Data, a manufatura aditiva, a inteligência artificial, a internet das coisas, a biologia sintética e os sistemas cyberfísicos, tá bom? Vamos começar aqui pelos sistemas cyberfísicos. Quando a gente fala sobre esse sistema cyberfísico, né, essa integração, né, entre, né, processos físicos e processos, né, de computação, então você tem essa integração, a combinação, né, de sistemas de natureza diferente. Então, o objetivo é justamente esse, tá certo? De administrar um processo físico através, né, de aparato, de integração dos sistemas, né, de computação.
Tá certo? Então, é isso que nós chamamos de sistemas cyberfísicos, né? Uma forte associação entre, né, a computação e os processos físicos. A gente vai integrar e relacionar esse sistema a outras características, né? Certo? Quando a gente fala, né, sobre a questão da internet, né, da internet das coisas, também está ligada à questão desse mundo cyberfísico. O que significa isso? Significa que algum dispositivo, né, ligado à internet, né, você conecta dispositivos, né, à internet, a outros dispositivos. Então, por exemplo, quando você chega em casa, bate palma, né, você já tem um aparelho conectado à internet que vai entender que aquela palma que você deu é para ligar a luz e, consequentemente, através da internet já vai estar conectado, certo? Você vai perceber a imensidão de atividades, né, ligadas à internet, que dependem da internet, as pessoas conectadas, tá? E ao mesmo tempo a gente vai perceber que isso traz um compartilhamento de dados, né, absurdo, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente fala, né, sobre a questão da internet das coisas, a gente pensa também, né, justamente na automação absurda, bacana, onde você tem equipamentos, onde você tem maquinários com a capacidade de tomar decisões. Então isso é um processo de forte automação, né? Uma forte automação. Então quando você fala, por exemplo, sobre a internet dos serviços, né, o que você percebe? Que é o acompanhamento dos serviços da internet, né, utilizando a lógica da internet das coisas, tudo conectado à internet, na produção de serviços, né, essenciais. Né? Então, que abrange, por exemplo, a comunicação entre máquina a máquina, entre máquina e homem, tá certo? Ligados, inclusive, ao sistema cyberfísico. Tudo bem? Quando a gente fala sobre manufatura aditiva, eu quero que você lembre da produção em 3D. Né? Acho que é o principal reflexo, né, dessa produção aditiva. Então, o que a gente pode perceber? Quando você aplica, né, a produção em 3D, objetos criados em 3D, você está percebendo que você está ali construindo na hora, né, um processo diferente daquele processo ligado, né, ligado a estruturas clássicas, né, como a gente consegue perceber. Então, por exemplo, né, pensa numa fabricação convencional, onde você tem, né, a usinagem, você tem a fundição, você tem o forjamento, que são procedimentos, né, em que o material é retirado de um item em estoque, derramado no molde, né, numa matriz e criando o processo. Ali não, você tem uma fabricação na hora, né, por isso que o nome é fabricação aditiva. Por ser realizado com vários tipos de materiais, tá tranquilo? Então não necessitando, por exemplo, de novas ferramentas, novos equipamentos. Então você tem toda uma produção ali. Isso é muito legal quando a gente fala, por exemplo, sobre a questão da produção de protótipos, né? Então você constrói casas com, né, a manufatura aditiva. Você constrói, né, protótipos de vários equipamentos, né? Antes daquele equipamento ir para uma linha de montagem, você cria protótipos. E esse protótipo é feito através de tecnologia 3D. Você, por exemplo, cria uma peça de uma máquina que estragou na hora. Né? Você tem as informações do computador, aquelas informações, né, são processadas através de softwares específicos, são levados para uma impressora e você tem a produção de, né, de uma peça, de um equipamento. Você já deve ter visto até notícias, né, de uma impressora convencional em 3D, ou seja, não é nem daquelas, né, ultramodernas, Power Ranger, né, que são utilizadas em indústrias, onde pessoas mal intencionadas produzem, por exemplo, armas em 3D. Tá certo? Beleza? Então a gente precisa levar isso em consideração. Quando a gente fala de computação nas nuvens, né, também está totalmente ligado. Certo? Quando você fala de computação na nuvem, é justamente para fazer referência à transmissão de serviços que estão hospedados na internet. Então você fala sobre, né, olha, por exemplo, né, as plataformas educacionais desse sistema. Então você está tendo ali computação na nuvem, né? As suas mensagens, né, as suas fotos, os seus arquivos, possivelmente eles estão na nuvem, né? E você nem sabe onde fica, né, os grandes servidores, né, das grandes empresas ligadas à tecnologia da informação, certo? Isso é algo extremamente sigiloso, né? É extremamente protegido.
né? Imagina o quanto isso é impactante hoje. Quando a gente fala sobre a questão da Big Data, né, também é um processo que está interligado. Tá? Quando a gente fala da Big Data, né, esse vocábulo aí de Big Data, se refere, né, faz referência à necessidade absurda do armazenamento de dados digitais. Então você tem um gigantesco, né, aparato ligado, né, o armazenamento, a troca de informações, a velocidade que essas informações, que esses dados, né, são passados, são conectados, tá? Criando, né, todo esse processo de dependência. Imagine a quantidade de informações que nós temos em cima disso. Quando a gente fala sobre inteligência artificial, é justamente, né, aspectos ligados a computadores, a robôs, né, com habilidades, com máquinas, né, com habilidade de executar cada vez tarefas que até então eram normalmente ligadas à ação humana. Então, eles têm uma capacidade, né, de tomar decisões, uma capacidade, né, de raciocinar, né, de automatizar a produção de serviços, tá certo? Quem que não lembra, por exemplo, né, foi notório aí em décadas atrás, né, grandes jogadores de xadrez, por exemplo, competindo com computadores, com inteligência artificial, né? Ou seja, tem vários filmes, né, ligados a isso, né? Vários filmes ligados a isso, né? Quando a gente fala sobre a biologia sintética, né, a gente pode perceber que são ramos, né, da biogenética, ligados também à engenharia, ligados à química, à física, né, com uma capacidade absurda, né, de produzir inovações não somente que serão aplicadas a processos produtivos, mas também à medicina, né, trazendo vantagens assim muito significativas. Aí vem, né, justamente aquelas problemáticas, né, as consequências, né, desse processo, né? Tudo isso a gente precisa, né, tá destacando, tá relacionando, tá refletindo. Como tudo na vida, a gente pode perceber que nós temos vantagens e desvantagens. Quando a gente fala, por exemplo, os grandes defensores, né, da fábrica 4.0, da Revolução Industrial, vai dizer que todos esses processos vão gerar uma produção de menor custo, né? Onde você consegue produzir em tempo real, onde você consegue atender as necessidades, né? Onde você vai ter menos desperdícios, onde você tem um grande sistema integrado em termo planetário, você vai ter uma otimização muito forte, né, das empresas, reduzindo o custo, né, gerando inclusive melhorias ambientais, porque vai desperdiçar menos, né, materiais novos, artificiais, certo? Então a gente precisa sempre levar isso em consideração. Por outro lado, nós temos todas as problemáticas, né, ligadas à quarta revolução industrial. Talvez nós temos aspectos assim muito fortes, como por exemplo a questão dos postos de trabalho. Já imaginaram a quantidade de pessoas que vão perder emprego no planeta, obviamente, sobretudo nos países que passam a implementar isso, certo? Então os debates são polarizados. Então você tem literalmente o desaparecimento de postos de trabalho, como em vários momentos, né, da evolução tecnológica, né, trabalhos que hoje existem que lá na frente serão substituídos por máquinas, por automação, por tecnologia. E ao mesmo tempo nós temos postos de trabalho que não existem hoje que serão necessários, né, no futuro próximo. Tá certo? Ao mesmo tempo, o trabalhador ele vai aprofundar ainda mais a necessidade de contínua qualificação laboral. Certo? Cada vez mais, né, necessitado dessa corrida absurda por qualificação laboral, a competição entre os trabalhadores, né? Ao mesmo tempo, olha que a gente está vivendo, essa interação entre homem e máquina traz impactos severos, né? Com uma grande dependência em relação à tecnologia, trazendo inclusive problemas de saúde crônica, né? Você dependendo das tecnologias. Por outro lado, a gente pode falar também o quanto isso é nocivo. De um lado, por exemplo, você tem softwares, você tem, né, grandes empresas que conectam informação. Então, por exemplo, você faz uma pesquisa lá, né, daqui a pouco você vai ver uma pancada, né, de informações relacionadas à sua pesquisa para você e fala, pô, muito legal, pô, isso é muito bom, né? Poxa, eu estava pesquisando um determinado tipo de celular, beleza? E apareceram várias informações, pô. Eu não quero que apareça, por exemplo, uma informação de máquina de cortar grama. Eu quero pesquisar celular, isso é muito legal. Então o computador entende isso. Mas por outro lado, a gente precisa entender também a questão nociva.
né? A gente vive no grande Big Brother, né? Segundo informações, existem vários filmes, né, futuristas que trazem isso, várias críticas, vários documentários, o quanto a gente é dependente e vigiado ao mesmo tempo. Olha, por exemplo, as denúncias, né, do Snowden. O quanto isso foi impactante para a realidade mundial, para nos fazermos pensar, refletir. Então, a gente está no momento de transição, no momento de reflexão, e vários aspectos se tornam imperativos, se tornam necessários, né, desse diálogo. Tá legal? Então é isso, galera. Nós discutimos um pouquinho da contextualização histórica, da origem do termo, dos principais pontos, das palavras-chave, dessas transformações e também de consequências positivas e negativas que possam ser sustento, né, para você dialogar, para você desenvolver uma questão, para você, né, até mesmo produzir uma redação, tá bom? Qualquer coisa é só avisar. Aqui, grande abraço para você.